Olá, meus amores do terceiro ano. Esse vídeo é pro terceiro ano, tá bom? Ana Júlia, Alessandra, Eliseu, Louise, Samuel, Elton. Eu espero que vocês estejam muito felizes, muito bem em casa, saudáveis, que é principalmente o essencial disso tudo, né? É a gente estar saudável, guardadinho esses dias, porque tem que estar, né? A gente tem que estar no isolamento, então não tem que fazer diferente. E as nossas aulas vão ser assim. Eu quero saber de vocês, se vocês estão fazendo o trabalho, quem já fez. Eu já recebi alguns vídeos aqui de alunos e recebi áudios. Podem me mandar no privado, viu, gente? A gente pode estar se falando. E outra coisa, sobre os trabalhos, né, alguns questionamentos. Eu não sei se vocês já terminaram todos, mas nós vamos começar falando de filosofia, né? Eu mandei para vocês os livros. Vocês podem colocar o conteúdo do livro sem problema algum, não tem problema, tá? Pode pegar do Google ou pegar do livro, não tem problema. Aí nós vamos ver o passo a passo. Por exemplo, eu tenho aqui para falar para vocês o inicial, que é o trabalho de filosofia. O primeiro trabalho que eu pedi foi o de filosofia. Vocês vão fazer nesse caderno. Eu quero que vocês façam assim, uma capa, tá? Vocês podem vir aqui no caderno. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tem um caderno aqui. Olha. Tá o caderno, né? Aí você vai vir aqui. Faz a capa, né? Por exemplo, meu trabalho de filosofia. Aí pinta, decora, faz do jeito que você achar melhor, certo? Na outra folha, vocês vão colocar a contracapa. Então, vocês façam aqui embaixo da folha uma espécie de cabeçalho. Faz o cabeçalho, certo? Feito esse cabeçalho, você põe a data, seu nome, né? O nome da escola, a matéria, professora, colocou, beleza. Passou para outra folha. Começa da onde a tia sempre falou para vocês fazerem a margem, né? Dá um espaço para começar parágrafo. Sempre vocês vão começar com parágrafo. Não esqueçam disso. Dá um espaço, faz o parágrafo, né? Põe um dedinho assim, marca o parágrafo. E aí você coloca o início do seu trabalho, que vai ser a apresentação. Escreve lá a apresentação. Aí vai começar. Na apresentação, você vai colocar, a primeira parte é o quê? O que esse trabalho está levando para as pessoas entenderem. Então, você pode fazer a apresentação assim. Este trabalho contém assuntos sobre valores, porque não são os valores na filosofia. Aí você vai falar sobre a palavra muito obrigado, com licença, né, a educação das pessoas, por que nós devemos agradecer, sermos gratos, né, quando alguém faz alguma coisa pra gente. E, além de tudo, colocar assim, ó, tem as palavras aqui, ó. Por favor, com licença, gestos amigos, responsabilidade em nossos atos com o próximo. O que nós devemos fazer com o próximo? Lembra que a gente falou da aula da parte digital? Que quando você quer postar uma foto de um coleguinha, ele não tá tão bem na foto, mas você tá bem, aí você quer postar e você acha assim, eu não vou me importar com ele porque eu tô bem, então eu vou colocar a foto. Mas tá errado, vocês lembram que a tia falou, se o seu coleguinha não quiser que você poste, você tem que respeitar. Assim, por exemplo, como eu vou ter fotos de vocês e se os pais não quiserem que eu poste no Facebook e tal, eu não posso postar, entendeu? É a mesma coisa, é uma autorização. Só que aí não é pelo pai do seu colega, é pelo seu próprio amigo. Então, como você é uma pessoa amiga dele, você não vai fazer um mal a ele, não vai fazer ele sentir constrangimento, porque ele não quis aquela foto. Você não precisa talvez nem excluir, mas não vai postar na rede social, porque quando você posta, todo mundo vai ver, né? Então, você expõe seu colega, então não faça isso, entendeu? E aí, sobre esse assunto, vocês podem colocar no trabalho também, sobre a palavra com licença, que é muito importante, a palavra por favor, né?
Porque em que momento a gente usa por favor? Pra quê? Porque chama-se uma palavrinha mágica, como um botão. Você pede um favor para alguém, né? E tá tudo certo. A pessoa pode fazer para você ou não, mas quando você fala por favor, né? Lembra que a tia falou excuse me, né, em inglês? Não tem problema, aquela pessoa vai entender que você está pedindo com educação, né? Você tem valores, você tem um carinho para falar com aquela pessoa, não é na brutalidade, na ignorância, né? E assim, quando você não pede por favor, por exemplo, eu falo assim, ei, pega um copo com água para mim ali. Essa pessoa vai olhar para mim e vai dizer, nossa, tá mandando em mim. Eu vou fazer um favor para ela e ela tá mandando em mim. Ah, não vou pegar não. Mas se eu digo, oh, por favor, pega um copo com água para mim, fica muito mais bonito, né? O mundo fica mais educado. Inclusive, agora nós estamos vivendo esse momento de isolamento, a gente tem que ter paciência e tolerância com as pessoas dentro de casa, porque a gente está o tempo inteiro junto. Então, se tudo for na dura, tudo for na ignorância, as coisas não vão funcionar. Então, coloquem isso no nosso trabalho também, tá? Aí você vai colocar nessa parte de apresentação, você escreveu lá, apresentação. Aí vai parágrafo e começa. Este trabalho contém... Aí você põe o seu assunto. O assunto assim, assim, assim. Aí chama a mamãe para te ajudar a fazer a produção do texto. Depois você vai fazer o desenvolvimento do trabalho. Quando você estiver fazendo o desenvolvimento do trabalho, comece de novo com parágrafo, letra maiúscula, sempre que for iniciar, depois do ponto final, também use letra maiúscula. Não deixe de passar despercebido as letras maiúsculas nas iniciais, tá bom? Aí você coloca a letra maiúscula e começa o seu trabalho. Como é que você vai começar seu trabalho? Você pode copiar o texto do livro, você pode entender o texto do livro e copiar, fazer com suas palavras, a tia vai aceitar também, tá? Coloque lá, eu vou falar sobre valores. Então, tô aqui, eu posso começar assim. Entendemos que os valores humanos nos favorecem a viver em sociedade. Quando cidadão, nós temos direitos e deveres. Isso é só um exemplo, tá bom? Você pode colocar do seu jeito, não tem que obedecer o que a tia tá falando aqui, não. E daí você vai só colocar sobre o assunto. Sendo que esse assunto é respeito, diálogo, solidariedade, justiça. Fale sobre o que representa o sentido de cada um. Utilize as figuras e recortes, cenas, né? E pode colar. Você pode imprimir, você pode desenhar. Não precisa ser só colado, não. Você pode desenhar também, tá bom? Desenha, recorta e cola no trabalho, no seu caderno, tá? Pra ficar bem bonitinho. Aí você escreve, colocou aquela figura do lado ali, ó. Tá aquela figura lá. Por exemplo, alguém pedindo com licença, né? Você desenhou um ato de alguém pedindo por favor, ou com licença, ou obrigado, né? Escreve lá, valores, pode procurar no dicionário, vocês já sabem procurar no dicionário em ordem alfabética, lembra? Procura no dicionário. Escreve aquele sentido da figura, o que representa a figura. Você fez a figura e você coloca lá representando. Pode ser uma página, pode ser 15 linhas, pode ser 2 páginas, tanto que você conseguir desenvolver, tá bom? Esse é o trabalho de filosofia. Cada dia nós vamos falar sobre um. Vocês têm... Vamos tentar fazer uma meta para a gente fazer esses trabalhos até o dia 20. Quem já fez, ótimo, já vou passando outras tarefas para vocês irem fazendo, tá bom? Então, o trabalho de filosofia é isso aí. Você vai fazer, no final do seu trabalho, você vai colocar a conclusão do trabalho. Tá, o que é a conclusão? O que esse trabalho mudou na minha cabeça? O que eu entendi sobre esse assunto? Como eu posso colocar isso? Ah, eu entendi que uma pessoa fica melhor, convive melhor com outras, quando ela agradece, quando ela tem valores, quando ela suporta, né, as diferenças, que ela entende que ninguém é igual, que tem atitudes diferenciadas e podemos agradecer e mudar também. É o nosso... essa parte aqui que fala nossa responsabilidade com o próximo, né? Podem colocar isso aí também. E aí, quem já fez o trabalho, pode usar o caderno de caligrafia, façam as primeiras páginas, tá? As primeiras 3 folhas até quarta-feira.
faça o caderno de caligrafia. Depois nós vamos falar sobre matemática. Hoje fica a filosofia, o trabalho de filosofia e essa parte de caligrafia. Vocês vão fazer também. E outra coisa, quem terminou os trabalhos, tá? Me fala no privado se tiver terminado, se puder falar. Nós vamos falar sobre a literatura. O livro de vocês é o da Copa do Mundo, tá? Vocês podem ler essa historinha. Não precisa ser em um dia, não precisa ser correndo. Lê a história. Se precisar de ajuda de alguém para ler, para fazer a interpretação, eu quero que vocês leiam e entendam. Então, leia mais de uma vez. Pelo menos, lembra quando a gente fazia na sala de aula? A tia lia aquele pedaço, voltava naquele pedaço, pegava palavras importantes dali, entendeu? Nós vamos trabalhar também texto com esse livro. Aí vocês leiam a historinha da Copa do Mundo. Quando vocês terminarem de ler, tem o livro de texto, né, de compreensão do texto. Vocês vão pegar esse livro de ficha literária que tá lá, que eu já mandei para vocês. Pega esse livrinho da capa amarela e aí vocês vão fazer a ficha da historinha. Sabe como é que é a ficha da historinha? Ah, o que aconteceu? São quantos personagens? Qual era a época? O livro fala sobre o quê? Quem é o autor? Lembra, a tia botou sempre para vocês procurarem naquela contracapa que diz, igual o trabalho que vocês vão fazer. A contracapa fala tudo sobre você, o ano, a escola, o seu nome. Então, na contracapa do livro também tem isso tudo. Atrás, assim, você vira, né? Tem a capa, passa outra página, nas costas dela tem a relação de quem desenhou o livro. Lembra que a tia sempre falou isso para vocês, quem fez a ilustração, quem fez a arte do livro. Vocês olham ali para responder toda a ficha literária que está lá, todas as perguntas sobre a historinha do livro, sobre esse livro de história que vocês vão fazer, tá? Leiam ele e comecem a responder essa parte. Não precisa ter pressa também, vá devagar. Nós temos essa semana inteira e mais um mês inteiro, talvez, para trabalhar essa literatura. Então, eu quero que saia assim, bem devagar, pausado, viu? Emily, Louise vai devagar, porque eu sei que vocês leem muito bem, tá? Vocês vão entender. Mas faça devagar, faça com calma, tá? Porque a gente não precisa correr, tá? E a gente vai ter mais atividades. Amanhã eu mando um vídeo para vocês. E na quarta-feira a gente vai fazer algumas correções. Quem tiver problemas com trabalho, vem falando. Quarta-feira a gente vai falar sobre o outro trabalho, tá bom? Então vocês têm terça, hoje, né? E amanhã para pensar nesse trabalho de filosofia. Falem comigo se precisar, tá? Comecem a ler o livro de história. Faz uma parte um pouquinho, muda para outra matéria, muda para outra matéria, que é caligrafia. Vão acertando as letras. Gente, tem umas letrinhas, tem uma fichinha azul assim, e tem umas letrinhas dentro dessas fichinhas azuis que não podem sair do espaço, só as pontinhas para baixo e para cima, e os maiúsculos que ocupam as outras linhas. Observe bem como é que se escreve na linha. Eu vou passar uma hora para ensinar vocês, é porque eu não tenho um livro de caligrafia aqui, tá? Mas são 4 linhas, você vai trabalhar dentro daquela fichinha do meio, aquela linhazinha do meio, faça a sua letra bem bonitinha. Não faça com pressa. Fez errado? Apaga, faz novamente, não tem problema, tá bom? Apaga, faz novamente. Qualquer dúvida, fale comigo aqui, tá bom? Fala comigo no privado e a gente vai estar conversando no WhatsApp mesmo, que por enquanto é o que nós temos. Porque também poderíamos fazer uma live e marcar o horário para todo mundo falar junto, mas nem todo mundo tem essa disponibilidade do mesmo horário, né? Então não tem problema. Vamos fazendo assim, vamos usando o WhatsApp mesmo, vamos devagar. A tia tá com muita saudade de vocês. Fiquem bem, se cuidem, tá? E leiam o livro. Façam um trabalho de filosofia, quem não fez ainda. Quem já fez, ótimo, tá? E passe para o caderno de caligrafia. Então, vocês têm o livro de literatura para fazer, a primeira parte, que é da Copa do Mundo, e o caderno de caligrafia, ok? Essa é a nossa primeira aula online. Chique, né? Um beijo. Fiquem com Deus. Amo vocês.